Olá, povo. Deus abençoe sua vida grandemente. Peço a Deus que nesta manhã o Senhor venha falar grandemente na tua vida, grandemente na sua família, que Deus venha alcançar as suas familiares. Eu tenho um texto, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha. A nossa intenção nesse canal é simplesmente trazer uma palavra de Deus ao teu coração, para que venha confortá-lo um pouco a sua vida, tá bom? Então eu queria que você acompanhasse comigo o texto que está no livro de Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo de número 15 ao 16. Vamos ler em nome de Jesus. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João declarou a todos: Eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele, sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Esse texto ele traz o entendimento para a gente da seguinte forma: as pessoas elas estavam acreditando, crendo que João Batista era o próprio Cristo. Mas João ele faz uma declaração. Nós estamos falando de João Batista, a qual veio preparar um caminho para Jesus. Nós não estamos falando de uma pessoa que veio preparar um caminho para um qualquer. Não, João Batista ele teve o seu ministério importante na história bíblica, porque ele veio preparar. Algumas pessoas falam que João Batista é considerado biblicamente como o último profeta. Então João Batista ele está levando multidões com ele. A Bíblia diz que pessoas saem de longe das suas casas, das suas vizinhanças, para vir até João Batista, para ouvi-la, João Batista, pregar a palavra de Deus. Então João Batista tinha uma fama, João Batista tinha algo que o atraía. E as pregações de João Batista eram muito duras. Um homem que vivia de mel silvestre, um homem que tinha uma vivência diferenciada. Então, aqui no texto, as pessoas elas imaginavam, elas estavam imaginando. Mas o interessante é a resposta que João Batista dá para aquelas pessoas. Olha o que João Batista fala. Ele fala assim: eu batizo com água para o arrependimento. Mas vai vir alguém, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Aleluia. E ele fala: vai vir alguém que eu não sou digno de quê? De desatar as sandálias. Por que João Batista ele fala isso? Irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a entender um pouquinho da Bíblia, a gente tem que ter a humildade. E humildade é essa, de se agachar, como diz o nosso professor Marcos, se agachar um pouquinho mais, ter um pouco de humildade para entender, porque eu preciso levar em consideração, para mim ter um entendimento melhor da palavra de Deus, o fator histórico, a cultura daquela época. Quando ele fala que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus, ele está exatamente pegando uma história, uma cultura daquela época, que as pessoas tinham escravo nas suas casas. Era costume as pessoas terem escravos. Então, qual que era a cultura exatamente naquela época? Quando alguém chegava na casa chegava algum visitante,
automaticamente, se você tivesse escravo, o escravo ele ia até a porta, desatava as sandálias para que aquele visitante pudesse entrar na sua casa. Se você não tivesse escravo, a sua esposa faria isso, ou você mesmo, né? Então, quando João Batista ele está dizendo que ele não é digno de desatar as sandálias do homem que ia vir, né, de Jesus, ele está dizendo que um escravo, é mais honrado do que João Batista. Era exatamente isso que ele estava falando, que um escravo tinha mais honra do que ele. Irmãos, isso é uma coisa linda. Poucas se vê isso. Os tempos hoje, as pessoas, elas estão muito mais orgulhosas. Olha o que Daniel fala. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que o rei, ele teve um sonho, e ele queria que as pessoas revelassem o sonho que ele teve sem ele contar o sonho, né? E os bruxos, as pessoas daquele tempo não conseguiam revelar o sonho do rei, sem o rei contar, né? Então havia naquela cidade 4 homens, Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel e seus amigos ficaram sabendo do decreto do rei. E o decreto do rei era matar todos, inclusive eles também iam juntos. Então ele fala, mas espera aí, fala para o seu encarregado lá do palácio do rei, e fala, mas que decreto é esse? Dá um tempinho que eu vou, me dá um tempinho aí, dá uns dias aí. Ele chega aos seus amigos e fala, ó, há um decreto do rei, nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Quando Daniel começa a orar, começa a clamar a Deus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus trouxe a revelação para Daniel. Então Daniel procura o carregado do palácio e fala, não, eu tenho uma resposta. E Daniel vai até o rei. E chegando diante do rei, o rei fala, você tem a resposta? Ele fala assim, rei, de fato, o sonho que você teve, ninguém consegue revelar, senão um, que é Deus. Olha a humildade de Daniel. Porque se fosse outra pessoa, talvez, qual seria a sua reação diante de um rei, diante de uma majestade, diante de uma pessoa importante? Nós estamos falando de um tempo onde a cultura diz que rei, ele era uma pessoa muito honrada e muito importante na terra. Então Daniel está à frente do rei. Daniel poderia falar assim, eu tenho um dom, entre aspas, dom de revelação, e vou revelar para ti, rei. Não, ele fala assim, não, ninguém consegue, rei, revelar esse sonho, senão Deus. Dá os créditos a Deus. Dê os créditos a Deus. Aleluia. Irmãos, que humildade. Que humildade este homem teve. João Batista e Daniel. João Batista, ele fala que um escravo é mais honrado do que ele. E nós sabemos que humildade significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Isso de acordo com o dicionário. Então João está mostrando uma simplicidade, uma humildade. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Porque João ele sabia disso. Ele entendia que a humildade ela é uma ferramenta importante. Se você quer crescer, você na sua empresa, onde você trabalha, você vai procurar fazer um curso, se
aperfeiçoar. Você vai entrar numa faculdade, fazer um curso, um nível superior. Mas você precisa levar contigo algumas ferramentas. Para você estudar, você precisa buscar ser inteligente. Você precisa buscar coragem, força. Você precisa ter alguns recursos financeiros para você estudar. Então essas ferramentas, ela vai te auxiliar, ela vai ser importante na tua vida para você estudar. Mas tem uma coisa que você precisa exercer. Você não pode deixar uma ferramenta importante, que é a ferramenta conhecida como humildade. Ela é o sucesso. Ela é a ferramenta que vai te trazer o equilíbrio. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você tem que ter humildade. João está mostrando para mim, para você, em Lucas 3,16. A humildade é o caminho para o sucesso. Mas isso é muito importante a gente entender isso. Porque quando João Batista ele fala que ele é menor do que o escravo, olha o que diz a Bíblia no mesmo livro de Lucas 7, 28. Olha o que ele fala. Eu vos afirmo que, dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Oh glória, aleluia. Irmãos, que coisa maluca. João Batista ele faz uma declaração dizendo que ele é menor do que o escravo. Jesus vem falando e mostrando para o povo a respeito de João Batista. Porque as pessoas estavam achando que João Batista era simplesmente um pregador. Mas não era só um pregador. João Batista é uma pessoa muito importante. Sim, porque se eu disser para você, se você for em uma cidade, em uma rua, em um salão, preparar uma festa, preparar algo, você vai ter a preocupação de fazer tudo com excelência, de fazer tudo por ordem, porque você quer agradar aquela pessoa que lhe contratou. Logicamente que João Batista não foi contratado por Jesus, mas João Batista teve a preocupação de fazer as coisas com excelência. Irmãos, aquilo que Deus colocou para você fazer, faça com dedicação, faça com excelência, faça porque Deus vai se agradar de ti, aleluia. Faça como se fosse para você mesmo. Faça com amor, dedicação. Nós obreiros, nós diáconos, pastores, precisa ter dedicação na obra. Aleluia, prazer em fazer a obra. Tudo aquilo que você vai fazer, tanto ministerial quanto na tua vida secular, você precisa fazer com excelência. E quando eu olho para João Batista, eu vejo João Batista falando, João Batista pregando, João Batista ensinando, João Batista fazendo as coisas com excelência e honrando a Deus. Aleluia! Honrando a Deus. Mas João Batista, ele sábio, conhecido como por Jesus como o maior, ele tinha que saber
a hora de sair de cena. E para isso, eu preciso ler com você o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 30. Vamos lá? O subtítulo fala que João Batista exalta Jesus. Aí, olha o que João fala no versículo 30. Capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele, aleluia, ele cresça e que eu diminua. Aí o 31 ele fala assim: quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Irmãos, você pega as três partes. Você pega em Lucas capítulo 3, o versículo 15 e 16. Onde as pessoas achavam que João Batista, ele era o próprio Cristo. João Batista declara dizendo que ele não é digno de desatar as suas sandálias. Aí você vai para Lucas capítulo 7, do versículo 28, Jesus fala que não há outro homem nascido de mulher, outro ser humano nascido de mulher, maior do que João Batista. Agora João Batista chega no versículo, no livro de João, capítulo 3, versículo de número 30, ele fala: necessário é que ele cresça e que eu diminua. Oh glória, aleluia. Irmãos, tudo que nós temos que fazer, ou queremos fazer, necessário é que Jesus cresça e eu e você viemos diminuir cada vez mais, porque nós somos o sal desta terra, aleluia. E o sal dessa terra, você como sal, o crente como sal, existe vários tipos de sal. Mas você como sal, biblicamente falando, entenda uma coisa, quando João Batista fala necessário é que ele cresça e eu diminua, ele está dizendo assim: vós sois o sal da terra. Porque o sal, ele tem a função de tempero. Ele tempera, sal é tempero, aleluia. Mas quando você vai comer uma comida saborosa, né? Aquele camarão, né? Quem gosta de camarão, aquele camarão, e a pessoa que está fazendo, ela salga, joga muito sal além da medida, você vai estragar aquele camarão. E as pessoas quando comerem, elas vão falar assim: está muito salgada. Elas vão perceber que o sal está elevado. Está muito salgado aquele camarão. Ou se você fizer uma picanha, assar no seu churrasco com a picanha, uma das melhores carnes para picanha, para churrasco é a picanha. Se você salgar ela muito, você pode estragar. Mas também, se você deixar a picanha ou o camarão, né, esses dois alimentos, a qual estou falando para você, se você deixar ele sem sal, ele vai ser notado. Então, necessário é, aleluia, que Jesus cresça, aleluia, e eu e você diminua. Porque se nós somos o sal, nós temos que temperar o sal, temperar a carne, na medida aonde as pessoas vão comer, vão sentir o sabor, vão se alimentar e não vão perceber você. Não vai perceber a gente. Então que nós viemos meditar, orar, buscar, que nós somos
o sal. Aleluia. E nós estamos falando de um homem conhecido como o último profeta. Por que o último profeta? Porque esse título de profeta, biblicamente falando, ele já não existe mais. Os profetas, os títulos de profeta ficou para o Velho Testamento. Ah, então hoje não existe profeta? Existe, só não existe o título. Né? Então, ou seja, nós atuamos como profeta. Eu estou atuando nesse momento como profeta na sua vida. Você certamente já atuou como profeta na vida de outras pessoas. Então, nós hoje atuamos como profeta. Nós não somos tituladamente falando profeta. Medite nessa palavra. Pense nisso. Quem tem crescido na tua vida? Como que está o teu ministério? Você tem agido como sal? Você tem sido um crente autêntico? Um crente aonde o Senhor tem crescido? Quando você vai preparar alguma coisa, fazer alguma coisa, quem está sendo exaltado? Deus ou homem? Olha o que Pedro fala. Ele fala assim que ele tem que agradar a Deus e não ao homem. Então que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Que o Senhor venha falar com você poderosamente sobre esta palavra. Que você possa esmiuçar. Que você possa ler mais na profundidade. Buscar mais isso na presença, na palavra de Deus. Que Deus seja com você, que Deus seja com a sua família, que o Senhor alcance os seus familiares, que os anjos do Senhor alcancem a tua casa, o teu lar, aonde você estiver, você seja um canal de bênção, como João Batista foi, um canal de bênção na vida de Jesus. Que nós possamos aprender esta humildade de João Batista e pôr em prática no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique com Deus. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fique com Deus. Deus abençoe.